Imagina descobrir que tudo que você sempre soube sobre a criação do Batman era uma mentira. Que o homem, acreditado como seu criador, na verdade contribuiu com 2% da criação. Enquanto o verdadeiro gênio por trás do Cavaleiro das Trevas morreu pobre, esquecido e sem reconhecimento. Essa não é uma teoria conspiratória, é a realidade documentada de uma das maiores injustiças da cultura pop mundial. Fala pessoas, eu sou Gustavo e esse é o Barba Movies. A gente já comentou aqui no canal algumas vezes sobre as tretas envolvendo criadores de personagens famosos. O lançamento de Deadpool e Wolverine trouxe à tona a briga pelos direitos de criação do carcaju canadense. Roy Thomas quer o que acha que lhe é devido enquanto a viúva de Len Wein não aceita. A gente já falou também sobre todo o sofrimento dos criadores do Superman e como eles quase morreram na mais absoluta miséria depois de terem criado o primeiro e o maior super-herói de todos os tempos. Agora, mais numa treta, dessa vez nos bastidores da Marvel. O artista brasileiro Mike Deodato Jr. veio a público reclamar da falta de reconhecimento por sua coautoria na criação da Iron Heart, personagem que agora vai estrelar a própria série no Disney+. Mesmo tendo criado a heroína ao lado de Brian Michael Bendis, o Deodato afirma que não recebeu nenhum centavo da Marvel, e nem teve o nome dele mencionado nos créditos da série. Segundo ele, tudo que ele sentiu foi um gosto amargo ao ver o trabalho dele sendo usado sem qualquer retorno. Vale lembrar que a Marvel costumava oferecer um valor simbólico, coisa de $5 mil, e uma citação nos créditos para os criadores, algo que, segundo o Deodato, nem sequer foi oferecido a ele dessa vez. Para ele, a questão vai além do dinheiro, é sobre reconhecimento. Se você coloca seu coração num personagem que gera bilhões, receber uma parte disso não é luxo, é o mínimo. E esse não é um caso isolado. Outros nomes, como Rob Liefeld, do Deadpool, ou Ed Brubaker, do Soldado Invernal, também já denunciaram a falta de créditos e royalties pelas criações que hoje rendem fortunas no cinema e no streaming. Então não chega a ser uma novidade. Mas a história de hoje é revoltante pelo descaramento com que foi feita. Vamos lá. Tudo começa com Milton Bill Finger, que nasceu em Denver, Colorado, em 8 de fevereiro de 1914. Filho de imigrantes judeus que buscavam o sonho americano. Ele cresceu numa época onde os quadrinhos eram considerados uma literatura menor, destinada só para crianças. Ninguém podia prever que esse cara tímido, introvertido, se tornaria o arquiteto de uma das mitologias mais poderosas do século XX. Quando ele conheceu Robert Kahn, ou como a gente conhece Bob Kane, em 1939, o Finger tinha 25 anos e trabalhava como vendedor de sapatos durante o dia. Ele escrevia histórias à noite por pura paixão. O Kane era um ano mais novo, mas já tinha conseguido alguns trabalhos menores na indústria de quadrinhos e tinha algo que o Finger não tinha: conexões e ambição comercial desenfreada. A história oficial sempre contou que Bob Kane criou o Batman sozinho, mas a verdade é bem diferente. Asquerosamente diferente. Kane chegou até o Finger com um esboço rudimentar, um personagem chamado Batman, que mais parecia um super-homem loiro com asa de morcego, camisa vermelha, sem luvas e uma máscara parecida com a do Robin. Era genérico, sem personalidade, sem história, igual o Kane. Foi o Finger que transformou aquele esboço numa lenda. Ele sugeriu que as asas fossem substituídas por uma capa escura e fluida, que a máscara se tornasse um capuz sinistro, cobrindo todo o rosto, e que as cores vibrantes dessem lugar ao cinza e ao preto. Mais importante, foi ele que criou Bruce Wayne, a identidade secreta traumatizada pela morte dos pais, estabelecendo toda a psicologia complexa que faria do Batman único entre os super-heróis. O Finger não parou na aparência. Ele criou Gotham City do zero, se inspirando nas metrópoles sombrias dos filmes no ar que ele amava assistir. Cada beco escuro, cada prédio art deco, cada esquina perigosa foi imaginada na mente criativa que ele tinha. Ele estabeleceu que o Batman seria um detetive, não só um lutador, e incorporou elementos dos romances policiais que ele lia. Os vilões icônicos, a galeria de vilões do Batman, também nasceram da imaginação do Finger. O Coringa surgiu em 1940, inspirado pelo filme O Homem que Ri, de 1928, que aliás é assustador. O Pinguim apareceu em 41, uma combinação satírica de aristocracia decadente. O Charada chegou em 1948, reflexo da obsessão do Finger por quebra-cabeças. E o Duas Caras foi criado em 1942, representava a dualidade entre o bem e o mal que sempre fascinou o cara. Durante os anos 40 e 50, o Finger era uma verdadeira fábrica de criatividade. Ele introduziu o Batmóvel, que no início era só um carro vermelho comum.
Desenvolveu a Batcaverna como base secreta, criou o Bat-Sinal, estabeleceu o Alfred como mordomo e figura paterna. Robin, o parceiro adolescente, também foi uma criação dele, pensado para dar ao Batman alguém com quem conversar e explicar as suas ações para os leitores. Sua influência se estendia além do Batman. O Finger co-criou o Lanterna Verde da Era de Ouro, Alan Scott, junto com o artista Martin Nodell em 1940. Também trabalhou em personagens como Gavião Negro e contribuiu para estabelecer o tom narrativo que definiria DC Comics por décadas. Enquanto Bob Kane assinava contratos lucrativos, enchia o pandulho de dinheiro e aparecia em programas de TV como o criador do Batman, o Finger permanecia completamente na sombra. O Kane tinha conseguido um acordo inédito com a DC Comics. Ele receberia crédito perpétuo como criador do Batman, independentemente de quem realmente trabalhasse nas histórias. Era um contrato que tornaria o cara milionário, enquanto o Finger recebia só pagamentos por página como escritor freelance. A situação era tão absurda que outros profissionais da indústria começaram a usar a expressão "befingered" para descrever artistas que não recebiam crédito pelo próprio trabalho. Jerry Robinson, criador do Coringa junto com Finger, sempre defendeu publicamente que o verdadeiro criador do Batman era o seu parceiro de roteiros. Mas como quase sempre nesses casos, as palavras caíam no vazio. O Finger vivia constantemente no limite da pobreza. Além dos roteiros do Batman, ele escrevia para outras editoras usando pseudônimos, trabalhava em publicações menores e até mesmo aceitava empregos temporários só para pagar as contas. A dedicação dele aos quadrinhos era total, mas o retorno financeiro era quase inexistente. Ele se casou com Portia Finger e teve um filho, Fred, mas as pressões financeiras e profissionais tornaram a vida familiar complicada. A Portia chegou a trabalhar para ajudar nas despesas enquanto Bill passava noites inteiras escrevendo, sempre esperando que seu talento fosse finalmente reconhecido e recompensado adequadamente. Durante os anos 40 e início dos anos 50, o Finger estava no auge da criatividade. Foi ele quem desenvolveu as histórias mais memoráveis da Era de Ouro do Batman, estabelecendo temas que ainda ecoam hoje: corrupção urbana, justiça vigilante, a linha tênue entre o heroísmo e a vingança. As narrativas do cara tinham uma sofisticação psicológica que naquela época era muito raro de encontrar. O problema era que ninguém sabia que essas histórias vinham da mente dele. Bob Kane recebia os créditos, dava entrevistas sobre as suas criações, construía uma imagem pública como gênio criativo, e o Finger, coitado, assistia tudo isso no anonimato, vendo as suas ideias serem atribuídas a outro homem. Em certo momento, as pessoas começaram a falar sobre como o Finger vinha sendo usado pelo Kane, que simplesmente desconversava e negava até mesmo conhecer o escritor. Os anos 50 trouxeram novos desafios. O livro A Sedução do Inocente, do psiquiatra Frederick Wertham, atacou violentamente os quadrinhos, acusando de corromper a juventude. O Senado americano chegou a investigar a indústria, forçando a criação do Comics Code Authority, um órgão de censura que limitava drasticamente o que poderia ou não ser publicado. Foi nessa época que ele e a Portia se divorciaram em 1954, o Bill conheceu Lynn Simmons e casaram em 1968. Para Finger, isso significou ainda mais restrições criativas. O Batman sombrio e noir que ele havia criado foi obrigado a se tornar mais colorido, mais familiar. As histórias perderam profundidade psicológica em favor de aventuras mais simples, mais diretas. Era frustrante ver a criação dele sendo diluída por pressões externas. Em 1960, a série de TV do Batman, estrelada pelo Adam West, transformou o personagem numa paródia camp de si mesmo. Embora ele tenha trazido popularidade, a abordagem cômica estava anos-luz distante da visão sombria original do Finger. Apesar disso, ele escreveu um dos melhores episódios de toda a série, e foi a única vez que o nome dele apareceu vinculado ao Batman de alguma forma. Ele continuava escrevendo para os quadrinhos, mas a influência dele estava diminuindo conforme novos editores e roteiristas assumiam o controle. O Kane, enquanto isso, estava mais rico e famoso do que nunca. A série de TV tinha tornado Batman um fenômeno global, e ele colhia todos os benefícios financeiros de reconhecimento. O Finger permanecia um nome estranho ao público geral. Ele era conhecido só por alguns colegas da indústria que respeitavam o talento que o cara tinha. Depois do fim da série de TV do Batman em 68, Bill Finger se encontrou numa posição ainda mais difícil. A popularidade do personagem estava nas nuvens, mas ele continuava sendo só mais um roteirista freelancer recebendo pagamentos por página. Enquanto Bob Kane lucrava milhões com licenciamentos e royalties da série, Finger lutava para pagar o aluguel do seu pequeno apartamento no Bronx.
Antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Aproveita também que a opção Hypar já está disponível para dispositivos móveis e ajuda esse vídeo a chegar mais longe. Recadinho rápido também para quem está pensando em começar um canal no YouTube. Eu deixei aqui embaixo na descrição os links de todo o meu equipamento para quem quiser adquirir. Se comprar por esse link, além de ótimos preços e condições de pagamento, de quebra vocês dão uma baita mão para o canal. E por último, o meu e-book do 0 aos 20k, Como Crescer no YouTube, já está à venda. Tá baratinho e vale muito a pena. Vai te ajudar bastante. De volta ao jogo. Os anos entre 1968 e 1974 foram particularmente cruéis. A indústria de quadrinhos estava passando por uma transformação radical. Uma nova geração de artistas e escritores estava chegando, trazendo abordagens mais experimentais e autorais. Ironicamente, essa revolução criativa acontecia exatamente quando Finger mais precisava de reconhecimento por ter sido um pioneiro dessas mesmas inovações narrativas décadas antes. O Finger continuou escrevendo esporadicamente para DC Comics, mas seu trabalho era cada vez mais editado e modificado pelos outros. Os editores mais jovens não conheciam a história do cara ou a contribuição fundamental dele para o Batman. Para muitos deles, ele era só um veterano dos velhos tempos, ultrapassado pelas novas tendências dos quadrinhos. A situação financeira do Finger se deteriorou drasticamente durante esse período. Ele chegou a trabalhar como zelador noturno para complementar a renda escassa dos quadrinhos. As suas tentativas de conseguir trabalhos melhor remunerados esbarravam sempre na falta de créditos oficiais. Afinal, como é que ele ia provar que ele tinha criado o Batman quando todos os documentos mostravam Bob Kane como o único criador? Em 1972, 2 anos antes da morte dele, Finger tentou uma última investida para conseguir reconhecimento. Ele procurou advogados especializados em direitos autorais, mas descobriu que os contratos originais da DC Comics eram praticamente inquebráveis. O Kane havia se protegido legalmente de forma impressionante, garantindo que qualquer disputa sobre a criação do Batman fosse virtualmente impossível de vencer. Durante seus últimos dias de vida, Finger estava praticamente isolado. Sua saúde estava debilitada, suas finanças estavam destruídas, e a criatividade foi sufocada pela amargura de uma vida inteira de injustiças. Ele morreu em 18 de janeiro de 74, aos 59 anos, no apartamento dele no Bronx. Sozinho e esquecido pelo mundo que ele havia enriquecido com a sua imaginação. Só então Bob Kane veio a público e disse que, abre aspas, achava que havia subestimado a contribuição de Finger. Fecha aspas. Mas, como toda boa história, ela não termina com a morte do Finger em 74. A neta dele, Athena, travou uma batalha legal que durou décadas para conseguir o reconhecimento oficial do avô como co-criador do Batman. A luta envolveu advogados, pesquisadores, historiadores e até fãs que se mobilizaram para trazer a verdade à tona. Mark Tyler Nobleman, autor do livro Bill, The Boy Wonder, The Secret Co-Creator of Batman, foi fundamental nessa cruzada. O trabalho investigativo do cara inspirou o documentário Batman e Bill e ajudou a pressionar a DC Comics a finalmente reconhecer oficialmente Bill Finger como co-criador do Batman em 2015. Quando Batman vs Superman, A Origem da Justiça, chegou aos cinemas em 2016, uma pequena linha nos créditos iniciais marcou uma vitória histórica. Batman, created by Bob Kane with Bill Finger. Era a primeira vez que o nome de Finger aparecia oficialmente como co-criador do personagem numa grande produção. Desde então, todos os filmes, séries, quadrinhos e produtos do Batman incluem o crédito duplo. É um reconhecimento tardio? É, mas é significativo. Infelizmente, chegou 42 anos após a morte do Finger, que nunca viu a sua contribuição ser oficialmente reconhecida. A história de Bill Finger ressoa fortemente na era digital, onde questões de autoria, direitos autorais, reconhecimento artístico continuam muito relevantes. Criadores de conteúdo, roteiristas, artistas, escritores ainda enfrentam desafios similares, lutando para manter controle sobre as suas criações num mercado que frequentemente favorece quem tem mais poder legal e financeiro. O caso Finger estabeleceu precedentes importantes para a proteção de direitos autorais na indústria do entretenimento. Sua história é estudada em cursos de direito de entretenimento como exemplo de como contratos mal negociados podem resultar em décadas de injustiça. A batalha pelo reconhecimento de Bill Finger coincidiu com uma revolução mais ampla na indústria dos quadrinhos. Criadores como Alan Moore, Neil Gaiman, Frank Miller começaram a exigir maior controle sobre suas criações, inspirados parcialmente pela injustiça histórica sofrida por pioneiros como Finger. Editoras como a Image Comics foram fundadas especificamente para garantir que artistas mantivessem os direitos sobre as suas criações. O modelo de negócio que permitiu a exploração do Finger gradualmente deu lugar a contratos mais justos e mais transparentes.
Hoje, quando a gente assiste a um filme do Batman, joga um videogame ou compra um produto licenciado, a gente está consumindo fundamentalmente a visão criativa de Bill Finger. É a sua Gotham City sombria, os seus vilões complexos, a sua abordagem psicológica do heroísmo. Tudo isso continua sendo a base do que torna o Batman especial. Esse vídeo se baseia na HQ ou biografia Bill Finger, a história secreta do Cavaleiro das Trevas. Esse aqui. Foi criado pelos brasileiros Diego Morro, Douglas Freitas e Sandro Zambi. A obra representa um marco não só por ser a primeira graphic novel mundial dedicada exclusivamente à vida do Finger, mas por trazer uma perspectiva única e necessária sobre uma das maiores injustiças da cultura pop. Diego Morro, roteirista premiado com o troféu HQ Mix por História dos Quadrinhos dos Estados Unidos, trouxe toda a sua expertise em narrativa histórica para contar a saga do Finger. Junto com Douglas Freitas, ele construiu uma narrativa que funciona simultaneamente como biografia pessoal, análise cultural e denúncia social. O roteiro não se limita a contar os fatos, mas contextualiza cada período histórico, mostrando como as circunstâncias da época contribuíram para a injustiça sofrida pelo Finger. O Sandro Zambi complementa a obra com uma arte que honra tanto o estilo clássico dos quadrinhos da Era de Ouro, quanto a necessidade de contar uma história contemporânea sobre direitos autorais e reconhecimento artístico. A obra serve como lembrete de que por trás de cada ícone cultural existe uma história humana frequentemente mais complexa e trágica do que a gente imagina. Bill Finger criou um dos personagens mais duradouros da ficção moderna, mas sua maior criação talvez tenha sido a prova de que o verdadeiro valor da arte não está no reconhecimento imediato, mas na capacidade de tocar gerações futuras. Finger morreu pobre e esquecido, mas a sua imaginação continua viva em cada história do Batman, em cada adaptação, em cada criança que se inspira no Cavaleiro das Trevas. Através dessa graphic novel brasileira, a história dele finalmente recebe o tratamento digno que sempre mereceu, garantindo que o verdadeiro criador do Batman nunca mais seja esquecido. Essa não é só a história de Bill Finger. É a história de todos os artistas que trabalham nas sombras, criando mundos inteiros sem nunca receber o crédito merecido. É um lembrete de que a criatividade verdadeira raramente busca holofotes, mas sempre deixa sua marca na eternidade. Antes de terminar o vídeo, eu quero aproveitar e agradecer aos membros do canal. Sem o apoio e a ajuda de vocês, o nosso trabalho aqui seria muito mais difícil. Valeu mesmo, galera, de verdade. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.